Atenção, atenção, Cereto News chegando para trazer as informações do Corinthians para você. Robert Renan deve ser o primeiro reforço do Corinthians para a temporada 2024, é isso. Robert Renan está chegando, está voltando para o timão. E Gabigol é a cara do Corinthians, segundo o presidente Augusto Melo. Será que tem chance do Gabigol vir para o Parque São Jorge? Será que tem chance? O sonho ainda não acabou. Gabigol vestindo a camisa do Timão. Eu conto tudo para vocês agora. Cereto News, roda a vinheta, produção. É isso aí, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações e para ficar bem informado a respeito de tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Você tem vez, você tem voz aqui no canal do Cereto. Em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. No Aposta Ganha é assim, ó. Você faz o seu cadastro e você ganha R$5 para fazer a primeira aposta de grátis. De graça. É isso mesmo. Então você faz o seu cadastro e ganha R$5 para fazer a primeira aposta. O Aposta Ganha, a aposta é segura. Você ganha ou você ganha, já sai ganhando no Aposta Ganha, não tem enrosco. Então, Aposta Ganha, aproveite agora a última rodada do Campeonato Brasileiro, hein, meus amigos? A última rodada do Campeonato Brasileiro tem jogos importantes na parte de baixo da tabela de classificação, na zona de rebaixamento, né, da tabela de classificação. E tem jogo importante, jogo de despedida, né? O jogo de despedida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não é um jogo importante, mas jogo do Corinthians é sempre importante. Jogo do Corinthians é sempre importante contra o Coritiba no estádio Couto Pereira, portões fechados, aliás. Olha só o ambiente que o Corinthians irá encontrar na última rodada do Campeonato Brasileiro, portões fechados. A novidade do Corinthians para esse jogo é o Fausto Vera, que voltou a ser relacionado, mas o jogo não vale absolutamente mais nada para o Corinthians e também não vale absolutamente mais nada para o Coritiba, que já está rebaixado, e o Corinthians permanece na primeira divisão do futebol brasileiro, graças a Deus! Graças a Deus, graças ao Romero, né? O Romero foi muito importante nessa fase final do Campeonato Brasileiro, e graças ao técnico Mano Menezes também. Se o Mano Menezes não tivesse comandando o Corinthians, não sei o que aconteceria, né, se fosse outro técnico. Enfim, o Corinthians tem que agradecer e muito alguns personagens na tabela nesse Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes, que agora vai fazer o seguinte, ele vai comandar a reformulação no Corinthians. E tem muita coisa para fazer no Corinthians, Mano Menezes, para comandar esta reformulação. Na quinta-feira tem reunião do Mano Menezes com Augusto Melo. Quinta-feira, portanto, tem a reunião do Mano Menezes com o presidente do Corinthians. Mais uma reunião. Eles já tiveram um primeiro bate-papo e agora vai ter uma reunião mais decisiva, onde o Mano Menezes vai colocar na mesa os jogadores que ele gostaria que fosse contratado, né, que fossem contratados, os jogadores, os reforços, os nomes que ele vai indicar, ele vai dar uma lista de reforços para o Corinthians e também vai dizer quais são os jogadores que ele não quer mais que fiquem no Corinthians, jogadores que serão dispensados. Então, desta reunião da próxima quinta-feira, vai sair definições importantes, vão sair definições importantes a respeito do futuro do Corinthians. Quem fica e quem sai do clube, a partir da reformulação que será comandada pelo técnico Mano Menezes. Agora, uma boa notícia para o torcedor corintiano. Quem está voltando? O primeiro reforço do Augusto Melo. O primeiro reforço na gestão do Augusto Melo será, provavelmente, o Robert Renan. Robert Renan, 18 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians, garoto revelado no terrão, foi para o Zenit este ano, na negociação envolvendo o Yuri Alberto,
ganhou espaço no Zenit num primeiro momento, mas depois perdeu espaço no Zenit. Nesse momento ele é reserva na equipe do Zenit. Ele foi titular durante o começo do campeonato, no começo da temporada, mas agora no final da temporada, na reta final da temporada, ele perdeu espaço e está no banco de reservas. O Zenit gostaria de negociá-lo com o futebol da Europa, mas não há propostas neste momento para o Robert Renan no futebol da Europa. Então, o jogador que é inclusive convocado muitas vezes para a seleção sub-20, ele deve voltar para o Corinthians. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo para ele retornar ao Corinthians. E com isso, ele deve retornar ao Corinthians vestindo a camisa do Timão para a próxima temporada. Está praticamente tudo certo, a negociação está avançada. Robert Renan vai ser reforço do Corinthians, ou deve ser reforço do Corinthians para a próxima temporada. Você imagina só, uma zaga formada com o Robert Renan e o Lucas Veríssimo, hein? Olha que belíssima zaga, Lucas Veríssimo e Robert Renan. É uma belíssima zaga, sobretudo porque o Gil não deve renovar o contrato, o Gil deve ser um dos que vão entrar na barca corintiana, não deve renovar o contrato, portanto, o zagueiro Gil. O Bruno Mendes é um ponto de interrogação, também não deve renovar o contrato, embora tenha mais uma reunião com o Corinthians, o Bruno Mendes, para saber se fica ou se não fica. Então, o Robert Renan deve ser reforço do Corinthians, primeiro reforço do Corinthians para a próxima temporada. E o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, onde ele disse o seguinte, que tem alguns jogadores que ele gostariam que vestissem a camisa do Corinthians se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse muito dinheiro para fazer contratações, quem ele gostaria de trazer para o Corinthians, se o dinheiro não fosse problema. Essa foi a pergunta do meu amigo Ricardo Capriotti e dos companheiros lá da Rádio Bandeirantes. A resposta do Augusto Melo foi a seguinte, o Gabigol tem a cara do Corinthians, o Gabigol tem a cara do Timão. Ele sabe que o Gabigol custa muito dinheiro, que o Gabigol tem contrato com o Flamengo, sabe que tem um salário alto e o Gabigol ganha mais de 2,5 milhões de reais, ganha 2,5 milhões de reais. Segundo informações, o salário do Gabigol é de 2,5 milhões de reais no Flamengo. Mas o Gabigol, nesse momento, é reserva e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Não foi chamado para renovar o contrato, né? O Corinthians não fala abertamente do nome do Gabigol, a não ser o Augusto Melo, que falou ontem no nome do Gabigol, de que ele tem a cara do Corinthians, na opinião do Augusto Melo. Por que não sonhar com o Gabigol? Por que não sonhar alto? Quem sabe uma proposta, já que o Gabigol não está jogando no Flamengo, por que não pensar no Gabigol jogando com a camisa do Corinthians? Outros dois nomes que o Augusto citou como jogadores que têm a cara do Corinthians, são dois jogadores do Santos. O Marcos Leonardo é um deles, centroavante do Santos. O Augusto Melo diz que o Marcos Leonardo também tem a cara do Corinthians, é um jogador de muita qualidade, ele gostaria de tê-lo no time do Corinthians, quem sabe, hein? O Corinthians não faz uma proposta para ter o Marcos Leonardo, mas é muito difícil, porque o Marcos Leonardo certamente vai ter proposta do futebol da Europa. E o Soteldo, outro jogador craque da Venezuela, craque do Santos, o Santos que briga para não ser rebaixado, briga para escapar do rebaixamento na última rodada, né, jogo contra o Fortaleza. Soteldo também é um jogador que, segundo o Augusto Melo, tem a cara do Corinthians. Bom, do sonho para realidade. A reformulação continua e o Renato Augusto dificilmente deve ficar no Corinthians. O Renato Augusto não deve ficar. Houve uma reviravolta nesta questão. Durante toda a campanha, o Augusto Melo disse que gostaria de renovar o contrato com o Renato Augusto, desde que fosse um contrato de produtividade. Mas, depois da primeira conversa com o Mano Menezes, o Augusto Melo deu uma desconversada, mudou o discurso, e ontem, perguntado a respeito do Renato Augusto, disse que o Renato Augusto é um grande jogador, mas que ele tem um histórico de contusões. É um jogador que vive machucado e que o Corinthians precisa de jogadores mais jovens. Ou seja, deu a entender que o Renato Augusto não vai ficar no Corinthians. Pelo menos eu entendi desta maneira. E então vamos esperar, mas eu acho que o Renato Augusto
não vai ficar no Corinthians. Ao contrário do Juliano. O Juliano deve ficar no Corinthians a pedido do Mano Menezes. Mano Menezes pediu a permanência do Juliano. E o Juliano deve renovar o contrato com o Corinthians. Eu sei que boa parte da torcida não gostaria que o Juliano continuasse. Mas o Mano gosta do Juliano e o Juliano deve ficar. Não deve ser atingido nessa reformulação. O Corinthians quer um time mais jovem, quer um time de força física e, por isso, o Augusto Melo diz que não vai vender o Moscardo. Moscardo não será vendido, mesmo com a proposta de 20 milhões de euros do Chelsea e agora o Paris Saint-Germain, que está de olho no garoto do Corinthians, e o Paris Saint-Germain está querendo oferecer 25 milhões de euros. O Augusto Melo diz que não vende o Moscardo por menos de 40 milhões de euros. Não vende o Moscardo por menos de 40 milhões de euros. Então o Moscardo não sai do Corinthians, a não ser que o Paris Saint-Germain aumente muito a proposta que pretende fazer ao Corinthians pela contratação do Moscardo. E o Cássio? O Cássio não sai do Corinthians, é o que garante o Augusto Melo. Apesar do Cássio ter dito que não sabe sobre o seu futuro, ter deixado em aberto a possibilidade de sair do Corinthians, o Cássio não sai do Corinthians, tem contrato até dezembro de 2024 e vai terminar no Corinthians. Segundo Augusto Melo, o Cássio só sai do Corinthians se ele quiser. Ou seja, se ele não quiser, ele não vai sair do Corinthians e o Cássio não vai sair do Corinthians, o Cássio vai continuar no Corinthians. Então, meus amigos, a reformulação começa na quinta-feira. O Corinthians ainda tenta a contratação de um diretor executivo que pretende que seja o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético Mineiro. Este é o objetivo do Corinthians, trazer o Rodrigo Caetano para, a partir do Rodrigo Caetano, continuar o processo de reformulação no Corinthians. Tá certo? É isso, rapaziada. Ative o sininho, deixe o seu like aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, gostou da contratação? O que você acha do Robert Renan? Da possível contratação do Corinthians? Tá quase certo, Robert Renan de volta para o Corinthians. Me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto também no Twitter. E faça parte do clube de membros do canal. Clube de membros do canal, você pode ter benefícios nas lives do canal e você pode participar do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. Tá certo? Então agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!